Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 51 ao 56. Aconteceu que, aproximando-se o tempo da sua partida deste mundo, dirigiu-se resolutamente para Jerusalém. E enviou adiante de si mensageiros, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Não o receberam por dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres tu que digamos que desça fogo do céu, que os consuma? Ele, porém, voltando-se para eles, repreendeu-os. Vós não sabeis que espírito sois. O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvar, e foram para outras povoação. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, é uma palavra muito forte, trazendo para a nossa realidade. Primeiro aqui, Jesus ele tinha um desígnio diante de Deus, que é o Pai, para cumprir a sua missão. E nessa missão, a nossa vida também é chegar ao céu, junto com Jesus, caminhando com Ele. E nesse caminhar com Jesus, Ele nos mostra que é prudência, Ele manda alguém à frente para averiguar. Mas essas pessoas chegam dando para Ele um coração irado com uma situação que não era o que eles pensavam. Vai ser bem acolhido, Jesus é Filho de Deus. Os samaritanos, esse povo aí que caminha precisando da presença de Deus, eles vão ficar felizes, e a reação foi a contrária, porque eles tinham um atrito com o povo judeu. E ao receberem ele, sabendo que é para Jerusalém, eles ficaram enraivados e trataram mal, não receberam. Um maltrato. Quantas vezes nós recebemos isso na nossa vida, no dia a dia? Os maus tratos, a injustiça, coisas, situações erradas. Você faz um negócio, um acordo, mas acontece outro. Você fica desgostoso com tantas situações. E qual que é a tua reação diante dessa situação? Qual a minha reação quando alguém se opõe a você? Né? E aquele momento ali eles falam: você quer que desce fogo, Jesus? Opa, não é assim que você trata o mal. Tratamos o mal com o bem. De que forma? Ali Jesus deixa eles no querer deles, deixa eles refletirem, mas eles seguem em frente. Assim, meu irmão, tem situações que a gente tem que apaziguar, porque Jesus não disse que ele veio para condenar ninguém, ele veio para salvar almas. Então tem situação da nossa vida que nós vamos ter que salvar almas, mesmo que a gente perca, mesmo que a gente esteja certo, mesmo que a gente tem que rever todo um contexto, toda a situação, olhar a situação do irmão, olhar a situação das pessoas, a ira que tem no coração, e não mirar contra essa ira, e pelo contrário, fazer o bem que a gente faz o mal. É difícil? Não. Não é difícil, desde que você tenha Jesus como exemplo, como o teu Senhor. Aí você vai refletir, vai parar e não vai fazer coisas erradas diante do mal. Porque quando você trata o mal com o mal, você aumenta o mal. E é tudo que Satanás quer. Criar divisão, ira, discórdia, briga, raiva. E não é assim. Jesus ensina, diante da ira, apazigua a situação. Não trate o mal com o mal. Nós vamos ver isso, irmão, por quê? Porque diz aqui uma palavra que hoje eu aprendendo, né? A gente vai estudando a palavra, vai vivenciando junto com a igreja, junto com os irmãos, junto com o ensinamento dos freis, das irmãs. E hoje eu escutei assim um ensinamento maravilhoso, né? Que trouxe para mim a seguinte reflexão. Então o que o texto diz nós acabamos de ver, né? Diante da ira, como a gente se resolver, se unir a Jesus Cristo, não tratar o mal com o mal, deixar Deus agir no nosso coração. E qual é a minha reação? A segunda pergunta do Leque Divino. O que o texto diz para mim? Qual é a minha reação? Qual é a sua reação quando se opõe a você? Diante disso, você deve triunfar todo o mal com o bem. De onde nós temos essa palavra? Lá de Romanos, capítulo 12 do versículo... Romanos, capítulo 12... do versículo 17 até o versículo 21. Mas nós vamos refletir. Qual é a minha reação antes de a gente tratar o mal com o bem? Qual é a minha reação diante quando alguém se opõe, é injusto com você? Como você deve agir?
Eu estou vivendo isso recentemente. Nós estamos vivendo, eu e um irmão aqui, 3 irmãos, 3 pessoas recentemente. Nós fizemos um acordo para um serviço, e nesse serviço houve um desentendimento. Ao eu escutar o acordo, aquela pessoa que fez o acordo e a outra pessoa que era um terceiro que estava junto. Eu não vou citar nomes, não vou citar situações, porque eu vejo assim que tudo foi se resolvido de uma forma que está aqui na palavra. De que forma? Quando eu fui cair na real o que tinha acontecido, já tínhamos gastado a mais do que tinham concordado. E a minha reação foi, na hora me deu aquele nervosismo, aquela, poxa vida, eu estou sendo injustiçado, como que essa pessoa faz isso comigo? Mandei um relatório do que tinha acontecido, a pessoa já começou assim, tem algo de errado, não está certo, mas em oração, refletindo, nós tratamos todo esse mal com bem. De que forma? Colocamos Deus no meio. E não deixamos o inimigo agir de que a ira se aumentasse ou resolvesse. Primeiro passo, nós colocamos Deus é o Senhor da justiça. Ele fará justiça por nós. Diante do meu erro, do erro do irmão, o meu erro foi somente não ter entendido o que ele falou. O erro dele foi não ter esclarecido certo o que ele concordou. E o outro irmão, ele usou um pouquinho do que ele precisava e ali ele usufruiu de tudo isso e opôs algo a mais e é onde que descumpriu todo o acordo. Mas de tudo isso nós tiramos o quê? Vamos deixar quieto aqui. Deus tem mais para dar, com o inimigo para tirar. Diante do que aconteceu, tanto você quanto eu, vamos ser prudentes. Vamos pedir a prudência a Deus na próxima, você esclarecer mais. E eu, quando for fazer alguma coisa, pedir mais esclarecimento. Um acordo melhor, sem pressa, sem a pressa inimigo da perfeição. Resolvemos tudo de que forma? Todos nós somos de Deus. Todos nós queremos salvar as almas para Deus. E todos nós queremos o bem do irmão. Então, nenhuma coisa que aconteceu foi por mal. Se nós tivéssemos deixado isso acontecer de uma forma agressiva, nós teríamos se ofendido, brigado. Mas graças ao meu bom Deus, está nas mãos dele. Toda situação de que forma? Deus provê, Deus proverá. Se eu fui injustiçado, Deus vai me dar mais do que eu perdi. Se o irmão faltou esclarecimento, Deus vai dar sabedoria para ele esclarecer melhor. E aquele que precisava ganhou o que precisava. Na hora certa, na medida certa, mas que Deus haja no meio de tudo nós, salvando almas. Porque tudo aqui, irmão, vai ficar, bens materiais, a vida... Não vale a pena você criar atrito por isso. Tem hora que nós vamos perder para a gente poder ganhar. Que nós possamos perder para este mundo para ganhar a vida eterna. É este o mover que eu tiro desta palavra. Nem vou fazer oração hoje porque a minha oração foi muito forte. Mas eu quero encerrar que nosso momento de oração com este momento. O que o texto me leva a dizer a Deus? O que o texto me leva a dizer a Deus? Hoje, Senhor, eu vivi isto em oração. Me senti injustiçado, mas vejo que por ter ocorrido um desvio de conversa, um mal entendido, não desejamos o mal nenhum ao outro, mas entreguemos em tuas mãos e pedimos que a tua justiça seja feita para o bem e para a salvação de todas as almas. E diante de todo o mal, faça o bem. Querido irmão, coloca a mão no teu coração. Talvez você esteja vivendo isso hoje, uma pequena ira, aquilo que Deus tem colocado na tua vida, situações, pessoas, situações adversas. Simplesmente fala assim: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Se eu errei com as palavras, se eu não fui um homem correto no distorcer, hoje, irmão, a palavra me dava assim um caminho de prudência, onde o nosso Senhor nos ensina a ter prudência, enviar à frente. De que forma? Oração, pedir aos anjos, pedir à nossa Mãe Maria. Vai à frente, mãe. Vai intervendo aquilo que não convém. Aquelas pessoas que vão fazer o mal, aquelas pessoas que vão nos tratar mal. Intervém, nossa Mãe Maria, diante de tudo isso. Nos leva aos pés de Jesus com as tuas palavras, com a tua intercessão. Sabe, irmãos, é desta forma que todo cristão deve pedir a intercessão da nossa Mãe e dos anjos,
onde que eles passam à frente como os discípulos da nossa caminhada com Jesus. Eles vão ver naquilo que vai fazer o mal para nós, eles vão ver naquelas pessoas que vão fazer o mal, e ela vai trazendo, não, faça isso, leve para Jesus isso, leve a tua pouca água, leve a tua oração, não faça isso, meu filho, previna, porque lá você vai cair na tentação da ira, da raiva, da briga, da discórdia, mas olhe para Jesus. Foi esse o mover de Deus hoje, diante da prudência de todas as situações. No momento da tua oração, peça a intercessão dos santos e da nossa Mãe Maria, intervendo para que não haja uma desavença, uma discórdia, nenhuma ira no nosso coração. Coloque qualquer situação da tua vida, irmão. Espírito Santo de Deus vai intervir em todas as situações das vidas. Situações financeiras, situações de trabalho, situações de discórdia, vida familiar, as desavenças. Deus vai unindo tudo hoje, trazendo respostas à tua vida. Será que eu tenho sido prudente no que eu vou fazer? Será que eu tenho calculado as coisas? Será que eu não errei também na hora que eu fui fazer meu cálculo? Que eu não previ algo que deveria ter lá na frente, que o inimigo usaria dessa situação? Mas hoje, com Jesus, eu vou sacudir a poeira e vou seguir em frente, porque se ali não foi bem acolhido, porque algo melhor Deus vai tirar dessa situação. Mas eu tenho que ver que eu também erro, que eu também sou humano e que eu preciso caminhar com o Senhor, que na hora do meu erro, na hora dos problemas, na hora das situações, não deixe que a ira tome conta do teu coração, meu irmão. Não deixe que a ira venha ofender, nem xingar, nem brigar com os outros. Acalma o meu coração, fala Jesus, acalma. E traz neste momento um direcionamento para que tudo dê certo. O Senhor está dando direcionamentos para aqueles que precisam tomar decisões certas na sua vida, que seja na vida financeira, que seja na vida familiar, que seja numa construção, que seja naquilo que for, irmão. Tenha prudência no que você vai fazer e no que você vai falar, para que a ira não tome conta do teu coração, e coloque tudo que você for fazer na justiça de Deus. Eu fui justo e verdadeiro? Acalma o teu coração, porque Deus proverá diante disso, vai te dar um caminho que vai aumentar cada vez mais, que é a confiança em Deus, porque Deus está cuidando de tudo. E eu creio, Senhor, e eu vou melhorar as minhas atitudes diante de qualquer situação. Eu devo ser prudente também com a minha fala, com o meu entendimento, com tudo que eu vou fazer, que eu seja um homem ou uma mulher prudente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe nosso dia. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no